Muito bom dia a todos. Eu queria, antes de mais, felicitar o professor Eduardo Paes Ferreira e o Instituto Europeu para esta iniciativa. Luz e sombras na União Europeia é um tema extremamente adequado. Infelizmente, neste momento, elas não toldam ou não iluminam apenas a Europa, mas também outras partes do lado do Atlântico. Hoje temos um ponto que nós temos aqui, depois do Brexit, como sabem, um ponto extremamente importante hoje para a nossa vida, como país, como membros da União Europeia, e também, obviamente, que terei que pedir a todos os presentes o favor de condensarem o mais possível as suas intervenções. Temos o prazer de ter aqui connosco a embaixadora britânica Kirsty Hayes, que tem tido um notável trabalho de explicar à opinião pública portuguesa as posições do seu país ao longo de toda esta saga do Brexit, como também o Sr. Dr. Paulo Macedo, que nós todos conhecemos pela sua brilhante carreira, quer na administração privada, quer como diretor-geral dos impostos e como membro e como Ministro da Saúde do anterior governo. O Sr. Dr. Ricardo Paes Mamed, que é um conhecido economista e estudioso de questões europeias, tal como o Sr. General Carlos Branco, que aqui vai tocar com certeza um tema muito importante e que está muito ligado ao Brexit, também ao futuro da Europa, que é o problema da segurança e da defesa. Se me é permitido uma pequena reflexão pessoal que será muito curta, quando eu fui para o meu primeiro posto diplomático em Inglaterra, em 1900, nos anos 70, discutia-se a adesão da Grã-Bretanha ao mercado comum, e no meio das discussões entre o que ia acontecer ao LAMB da Nova Zelândia e também às toneladas de manteiga que iam ser desperdiçados, várias vicissitudes se passaram. Aí comecei a assistir ao desenrolar lento de uma tragédia grega que foi culminar no referendo de 2016 e do que o ponto que ficou mais vivo na minha memória foi a célebre reunião do Partido Trabalhista, o Congresso do Partido Trabalhista, no Methodist Hall, em que Helmut Schmidt veio dirigir-se aos seus camaradas britânicos com grande firmeza, com grande autoridade e, de alguma forma, conseguiu virar um pouco uma posição do Partido Trabalhista que estava bastante oscilante. Depois pude, em virtude das funções que desempenhei durante 10 anos na União Europeia, em 2 países diferentes, acompanhar toda a evolução da posição britânica em relação à União Europeia. Aquilo que Martin Wolf falou de semi-detachment, que agora estamos a caminho de um detachment. Mas a minha primeira impressão foi sempre de que da parte da Grã-Bretanha havia um verdadeiro interesse no projeto europeu e que, com pontos mais altos ou com pontos mais baixos, que alguns culminaram no opt-out, ou a decisão respeitável de não terem querido entrar no euro, a Grã-Bretanha percebia que tinha também um lugar importante na Europa e que lhe seria difícil afirmar-se fora dela. Infelizmente, a situação evoluiu de outra forma e hoje encontramos confrontadas com uma situação que terá consequências pesadas, não só para o Reino Unido, mas não nos iludamos também para toda a União Europeia. A União Europeia sofrerá muito da sua carne com a saída do Reino Unido e a negociação do Brexit irá decorrer num momento extremamente complicado para os restantes países da União Europeia, como se mencionou, com as eleições em França, com eleições na Holanda, com eleições na Alemanha, com um parceiro transatlântico que neste momento nós não podemos avaliar como se comportará. Portanto, os tempos que aí se avizinham são muito difíceis. Mas, de qualquer forma, eu não queria alongar a minha introdução mais do que devia
E, portanto, dava a palavra à embaixadora Christy Hayes, se faz para nos falar deste tema. Muito obrigada, embaixador Vasco Valente, e agradeço também ao professor Eduardo Paes Ferreira o convite para integrar este painel. É um grande privilégio e honra falar ao lado dos oradores tão distintos. Tenho seguido com muita atenção ao longo dos anos os artigos de Martin no Financial Times. Por isso é um grande prazer, mas ao mesmo tempo uma enorme responsabilidade falar a seguir a ela. E de fato, antes de começar, tenho de admitir que o meu análise será um pouco mais positivo. Talvez seja importante que os economistas sejam pessimistas e os diplomatas optimistas. Vamos ver. Em primeiro lugar, penso que é importante sublinhar que esta conferência não é sobre o Brexit, nem mesmo sobre o Reino Unido, mas sobre Portugal e os 30 anos da sua adesão à União Europeia. Nestes 30 anos, vimos Portugal não só sair da sombra dos anos de Salazar, mas também a sua plena integração na comunidade internacional, a reabilitação de um país que, durante o meio século, tinha estado na periferia dos acontecimentos. Como iremos ouvir recentemente durante esta conferência, isto não foi um percurso fácil. Os últimos anos, em particular, têm sido um teste para a relação entre Portugal e a UE. Em certa medida, a confiança que Portugal tinha no projeto europeu foi seriamente abalada com a crise financeira e com os acontecimentos que seguiram. E Portugal não foi o único caso. De facto, passar de todos estes desafios, é interessante que o nível de apoio para o projeto europeu continua bastante forte em Portugal. Mas os historiadores irão analisar intensamente ao longo dos próximos anos os motivos da decisão do Reino Unido para sair da União Europeia. Estou certa de que mais tarde, já com alguns distanciamentos, irão encontrar várias causas e explicações que hoje não conseguimos identificar. Mas uma coisa é clara, a crise financeira também teve um papel importante na decisão que o povo britânico tomou no dia 23 de junho. Como imaginamos, tenho falado bastante sobre esta decisão ao longo dos meses que seguiram ao referendo. Muitos dos meus interlocutores estão interessados em conhecer a nossa posição negocial, em saber quando vamos acionar o artigo 50, em falar sobre política, sobre a Escócia ou sobre a Irlanda do Norte. E todos estes temas são importantes. Mas sei que o que interessa a Portugal é o dia seguinte. O que acontece depois do Brexit. Tenho muito gosto em estar aqui hoje para falar sobre exatamente este tema. Em primeiro lugar, gostaria de reafirmar que vamos sair da União Europeia, mas não vamos sair da Europa. Não vamos virar costas aos nossos amigos e aliados, muito menos ao nosso mais antigo aliado. Queremos que a nossa saída corra da melhor maneira possível e que o resultado no final deste processo seja um Reino Unido forte, como parceiro de uma União Europeia forte. Continuaremos a desempenhar plenamente o nosso papel até a nossa saída e seremos depois um parceiro forte e credível. Sei que este é também o desejo de Portugal. E a nossa visão para o Reino Unido fora da União Europeia é clara. Um país totalmente independente e soberano. A nossa futura relação com a UE não será semelhante a nenhum dos modelos que já existem, nem um modelo norueguês, nem um modelo suíço. E não será nem hard Brexit, nem soft Brexit. Será um acordo entre um Reino Unido soberano e independente e a União Europeia. Queremos que este acordo seja um reflexo de um relacionamento maduro e de cooperação,
como o que normalmente caracteriza relações entre amigos, próximos e aliados. O Reino Unido vai iniciar esta nova relação partindo de uma posição muito forte. Somos a quinta maior economia do mundo, a segunda que mais cresceu entre as economias mais fortes ao longo do último ano, e atraímos um quinto de todo o investimento estrangeiro na UE. Estamos entre os 6 países do mundo considerados os maiores para se fazer negócios. Temos taxa de emprego mais alta de sempre e o déficit orçamental diminuiu quase 2/3 desde que atingiu o valor máximo em 2010. Por todas estas razões, podemos estar confiantes nos alicerces muito sólidos da economia britânica e optimistas sobre o papel que queremos defender para o Reino Unido como base na nossa força como uma grande nação de comércio. As estimativas recentes do PIB indicam que a nossa economia cresceu 0,5% entre julho e setembro, mais uma prova de que os alicerces da nossa economia são fortes. E um relatório recente do Banco de Inglaterra atualizou em alta previsão de crescimento em 2017 para 1,4%. A taxa de emprego permanece no valor máximo de 74,5%, com 31,8 milhões de pessoas empregadas, e o número de empresas no Reino Unido está também no nível mais alto de sempre, mais de 1 milhão de novas empresas desde 2010. Sim, naturalmente que haverá alguns percalços pelo caminho. Será inevitável que haja algum ajustamento à medida que a economia britânica reage às negociações que darão início no próximo ano. Mas partimos de uma posição forte e a nossa economia é resiliente. Depois da nossa saída, o nosso objetivo é cimentar o Reino Unido como um parceiro próximo da UE. A geografia, a história, a cultura e a economia assim o exigem. Ao mesmo tempo, vamos aproveitar ao máximo as oportunidades resultantes da nossa saída, abrindo mais nossa economia ao resto do mundo. O que me leva à questão do comércio. O Reino Unido tem sido um dos mais fortes defensores do comércio livre na Europa e continuaremos a ser. Enquanto formos membros da UE, o Reino Unido vai continuar a apoiar as negociações sobre os acordos comerciais. E enquanto nos prepararmos para sair da UE, o Reino Unido vai debatendo como as suas futuras relações comerciais com países terceiros. Isto não compromete a agenda comercial da UE. Não se trata sequer de concorrência. Vamos continuar a colaborar com a UE para concluir estes importantes acordos comerciais. Trata-se de aproveitarmos as oportunidades do Brexit e forjar um novo papel ambicioso e optimista para o Reino Unido no mundo. A nossa saída também não significará de forma alguma que o Reino Unido se vai virar para dentro. Não. Que não haja qualquer dúvida sobre a determinação do Reino Unido em continuar a ser parte fundamental da agenda global da política externa. Como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, membro da NATO, do G7, do G20 e do Commonwealth, vamos continuar a desempenhar o papel de liderança no contexto mundial. O Reino Unido permanece empenhado na paz e segurança e um defensor acérrimo de um sistema internacional baseado em regras. Mantemos firme o nosso compromisso relativamente à cooperação com os parceiros internacionais na área de cooperação.
Somos o único grande país que cumpre simultaneamente o objetivo da NATO de gastar 2% do PIB em defesa e das Nações Unidas de gastar 0,7% do rendimento nacional bruto em ajuda ao desenvolvimento. Há poucos países capazes de projetar poder e influência como nós. Por exemplo, temos 80 mil militares destacados em 368 missões em 69 países, seja trabalhar na formação de 10 mil iraquianos guerreiros para combaterem o Daesh, seja trabalhar como nigerianos para enfrentar o Boko Haram. Estamos determinados em defender os nossos aliados e em trabalhar para a paz. A NATO continuará a ser a pedra angular da nossa política de segurança. Temos 800 militares britânicos na Estónia e 1000 na Polónia, prova do nosso compromisso de apoio à região do Báltico. O número de tropas britânicas no Afeganistão vai crescer 10% e a nossa presença nas forças de manutenção de paz do Sudão do Sul e na Somália vai duplicar. A nossa rede diplomática é um dos maiores e mais influentes do mundo, representada em mais de 85% dos países do mundo. Estamos na frente do que respeita a resposta das ameaças globais, tais como a ascensão do Daesh e a propagação do vírus da ébola. Mas há mais exemplos. A nossa contribuição de 2,3 mil milhões de libras para a crise de refugiados na Síria e o nosso empenhamento em destruir as redes de tráfico de pessoas no Mediterrâneo. Finalmente, gostaria de abordar a questão da livre circulação. Um dos temas que mais preocupam o governo português é o impacto direto do Brexit sobre o Estatuto dos Direitos da Comunidade Portuguesa no Reino Unido. No discurso das negociações, temos a expectativa de que os direitos legais de portugueses e dos restantes cidadãos comunitários que vivem no Reino Unido serão devidamente salvaguardados. Estes cidadãos contribuem enormemente para a vida do nosso país, desde a restauração aos hospitais, passando pela banca e pela alta finança. Valorizamos imenso esta contribuição. E Portugal também valoriza a presença dos britânicos, que são uma grande comunidade estável e bem integrada neste país, não esquecendo que os 3 milhões de turistas britânicos visitam Portugal todos os anos. Por isso, é necessário também garantir os mesmos direitos para os cidadãos britânicos que vivem noutros países no UE. Posso afirmar que proteger os direitos dos cidadãos britânicos na UE e os direitos dos cidadãos da UE no Reino Unido será uma prioridade para a nossa Primeira-Ministra nas negociações. Estou consciente que existem ainda algumas pessoas que acham que isto nunca vai acontecer, que de alguma forma o Brexit será rebatido nos tribunais, pelo Parlamento ou através de eleições legislativas. Acho que esta não é uma possibilidade. Assim, a decisão passará pelos tribunais e é absolutamente claro, correto e adequado que assim seja. E se for decidido que o Parlamento tem de ter uma palavra a dizer, isso vai acontecer. Mas, em última análise, o povo britânico tomou a sua decisão através do referendo e é correto e adequado que a decisão seja honorada e que o governo faça cumprir essa decisão. Para concluir, gostaria de repetir o que disse no início. Vamos deixar a UE, mas não a Europa. O Reino Unido não vai afastar dos grandes palcos da cena mundial. E o que vai acontecer depois do Brexit é simples. O Reino Unido continuará a ser o mesmo país virado para o exterior global, flexível e dinâmico, como sempre tem sido. Confiante nos nossos pontos fortes e firmes nas nossas alianças, especialmente na nossa mais antiga aliança. E neste sentido vai partir amanhã para Londres
para a visita do Presidente da República para reafirmar exatamente esta ligação. Aguardamos com expectativa a oportunidade de trabalharmos ainda mais estreitamente com Portugal nos próximos meses e anos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Embaixadora, pela sua exposição, muito importante e que mostra bem qual a dimensão da tarefa que temos à frente, quer internamente o Reino Unido, que tem problemas políticos, entre os quais um problema também constitucional, que aí aflorou, que é importante, mas também a Europa. E eu penso que interpreto o sentimento geral em dizer que nós esperamos que no fim desta negociação decorra da melhor forma, uma forma em que todos se sintam confortáveis com o resultado a que se chegar. Mas com a pena, efetivamente, de que a decisão que foi tomada foi do Reino Unido ter abandonado a Europa, que nós consideramos que o Reino Unido pertence. Muito obrigado. Eu dava agora a palavra ao Sr. Dr. Paulo Macedo. Espero que alguém me diga como é que põe a apresentação. Obrigado. Obrigado. Muito bom dia a todos. Uma palavra inicial ao professor Paz Ferreira para felicitar pela organização desta iniciativa, mas também pelas reflexões sistemáticas que proporciona de uma forma plural, abrangente e penso que é um bom sintoma da nossa sociedade e um bom sinal. Também um cumprimento ao Dr. Artur Santos Silva, a Dra. Isabel Mota, por acolherem não só reflexões sobre a saúde, mas felizmente também sobre muitos outros temas, e naturalmente aos colegas de mesa e aos participantes. Iria abordar o Brexit segundo 3 perspectivas: as consequências na Europa, as consequências para a própria Inglaterra e as que mais nos importam, as consequências para Portugal. Neste sentido, ao longo destes 2 dias, muito se irá falar sobre a questão do voto de protesto, do descontentamento dos mais desfavorecidos da Europa, e com razão, das grandes assimetrias dos votos entre os rurais e as pessoas das cidades, quer sejam das grandes cidades ou dos grandes estados, também das pessoas com maior nível de educação versus menor. Tudo isso é uma realidade, mas eu focava um outro aspecto. É de facto um descontentamento das sociedades ocidentais por o crescimento estar a deslocar-se para o Oriente. E de facto o que nós vemos é que a sociedade não tem conseguido, ao mesmo tempo que tira milhões e milhões da pobreza na Ásia e na Índia, e estamos a falar de um desenvolvimento sem paralelo nestas áreas, não conseguimos proporcionar ou compensar da mesma forma a população onde o crescimento tem estado situado há mais de 250 anos. E, portanto, parece-me que há aqui não só uma questão de descontentamento entre jovens versus idosos ou rurais versus as pessoas da cidade, mas, sobretudo, também um sentimento que também não é positivo, que parece que os países mais ricos querem fechar esta riqueza para não ser partilhada com os demais. E, portanto, há aqui um outro sentimento que também vale a pena analisar e vermos se
se esta evolução que temos do mundo é de facto assim tão injusta em termos globais. Por outro lado, temos também um claro assumir de valores imateriais, ou seja, temos um claro ganho dos valores materiais versus imateriais, como todos sabem, não é? E, portanto, valores como a solidariedade, a cooperação, um crescimento maior no futuro em comum, são valores que, quer com o Brexit, quer com recentes eleições americanas, estão relegados para, diria, pelo menos um segundo plano. Relativamente à Inglaterra, não vos vou amassar com as hipóteses em termos técnicos, que já foram bastante analisadas, mas, basicamente, o que nós temos é, o primeiro, a curto prazo, não foi tão mau como se esperava. Ou seja, de todas as grandes perspectivas que, relativamente às quedas na Bolsa, à desvalorização da Libra, etc., elas, de facto, aconteceram, mas aconteceram de uma maneira, enfim, relativamente suportável. De facto, o que interessa são quais são os efeitos a médio e longo prazo. E, de facto, os efeitos a médio e longo prazo não se avizinham tão brilhantes, porque, de facto, uma queda no produto interno bruto inglês é previsível, um menor investimento e uma menor atração do investimento estrangeiro. Aliás, aqui, repare-se, não é? Outros países fora da União Europeia têm bastante sucesso, como a Suíça, como a Noruega, etc. Não é por isso, não é por estar dentro ou fora da União Europeia que necessariamente está votado ao sucesso ou ao fracasso, mas de facto prevê-se condições negativas em termos de evolução fora da União Europeia para o Reino Unido do que se estivesse dentro da União Europeia. Por outro lado, alguns outros aspectos, como as quedas no imobiliário e a menor atração de investimento estrangeiro, poderão ter os impactos que são conhecidos em termos de compensação da balança comercial inglesa. Relativamente à Europa, o que passamos a ter é uma Europa ainda menos central. Ou seja, se antes das eleições americanas, antes do Brexit, tínhamos uma Europa menos central, tínhamos os Estados Unidos com uma visão do mundo que, de facto, passava muito pouco pela Europa, com uma Inglaterra fora da Europa, essa visão periférica acentuar-se-á mais. E qual é que é a evolução? De facto, Martin Wolf já aqui o disse, ou de facto haverá uma refundação, ou poderemos ter algum tipo de liquidação da Europa. E, portanto, vários cenários se põem. Se poderíamos ter um cenário da Europa constituído à volta apenas dos países do euro, o que, face às eleições francesas, volta a pôr tudo em causa, ou se, pelo contrário, teremos outro tipo de Europa. Neste sentido, relativamente à Inglaterra, os cenários que se colocam, indo para a frente, são basicamente o ter um acordo tipo Noruega, de uma zona de associação livre, um acordo bilateral de nação mais favorecida, no caso da Suíça, ou, pura e simplesmente, voltar a algum tipo de organização tipo EFTA, ou apenas uma abrangência pelos acordos ao nível da Organização Mundial de Comércio. Tudo isto tem implicações diversas. O que todos sabemos é que, seguramente, nenhum destes cenários será implementado antes de 2020. Será muito difícil que, antes de 2020, algo esteja totalmente negociado e algo esteja estabelecido. E, de facto, aqui há um problema que é a incerteza. Ninguém gosta da incerteza, os mercados não gostam da incerteza, os investidores não gostam da incerteza e, portanto, poderá ter consequências menos positivas para a União Europeia e para o Reino Unido. Relativamente à França, de facto, temos esta questão de o que é que acontece nas eleições seguintes, não é? Na França, na Holanda, na Itália, o que é que vai acontecer? E isso, o que não pode deixar de ter influência o que está a acontecer e o que vai acontecer ao Reino Unido e ao sucesso ou não sucesso deste Brexit.
e de facto vemos cenários para todos os gostos, não é? E já foi aqui reafirmado que uma saída é uma saída, mas um dos últimos cenários que se apontava era o Reino Unido ficar e afinal a França sair, ou seja, voltar tudo perfeitamente ao contrário. De qualquer maneira, e para analisar rapidamente alguns dos efeitos no Reino Unido, temos de facto um impacto nos mercados de trabalho por via de alterações na política de migração, não é? Ou seja, o Reino Unido tem uma população ativa menor do que o resto da Europa e, portanto, a necessidade, os imigrantes na atividade do Reino Unido têm uma atividade muito importante, têm uma participação muito importante. Especialmente se virmos no caso da City. Isto são os dados de uma intervenção da McKinsey o mês passado. Vemos no caso da City, cerca de 22% dos 360 mil profissionais da City são estrangeiros, metade dos quais são da União Europeia e que 75% dos quais, portanto, não poderiam continuar a residir se houvesse alterações de regras. Também, relativamente aos ativos imobiliários, também está estimado que haveria uma desvalorização até de 2018 de 10% a 15%, acompanhando também a desvalorização da Libra. A desvalorização da Libra, obviamente, não tem efeitos apenas negativos, como já foi referido, também é uma oportunidade para as empresas exportadoras, é uma oportunidade para a atração de turismo nacional. Bom, mas e para Portugal? Quais é que são as consequências do Brexit? As consequências de uma Europa mais fraca, obviamente, são uma maior visibilidade das fragilidades dos países individualmente. E, portanto, se temos um todo mais fraco, há um foco nos países em termos individuais e das suas fragilidades. Por outro lado, potencia dúvidas dos mercados sobre esse suporte da União Europeia. Reparem que no último relatório da agência da DBRS, a agência que nos mantém com uma nota de investment grade, e vale a pena falar desta, porque esta é quem tem a melhor opinião sobre Portugal, não é? Portanto, todas as outras são piores. Os dois primeiros pontos do relatório dizem que o investment grade é mantido porque há um suporte europeu, uma moeda única e porque Portugal deverá cumprir a prazo com as regras dos tratados. E, portanto, quando nós falamos dos impactos ou não impactos, vale a pena ver que não só fora, com uma União Europeia mais fraca ou fora de uma União Europeia, ficamos, obviamente, mais expostos a choques assimétricos, ficamos, em termos quer de nível de taxa de juros, quer em nível de despesa pública. Isto é um gráfico da Société Générale, que os nossos indicadores a prazo indicam é que, portanto, a dívida descerá. E, portanto, é nesse cenário central que trabalhamos, exceto, obviamente, se existirem choques assimétricos combinados em termos de taxa de juros e despesa orçamental. Aí teríamos um cenário de voltar a crescer a dívida e isso não seria compatível com o acesso aos mercados em termos autónomos. Por outro lado, uma Europa mais fraca deixa Portugal, a Europa mais periférica, deixa Portugal mais periférico e, como foi dito na intervenção inicial, Portugal continuará a aceder aos mecanismos de quantitative easing, se houver uma alteração radical. Portugal continuará a aceder, portanto, a manter o seu rating, já para não falar da questão dos fundos de coesão. E depois, enfim, podemos sempre, como dizemos, não é, voltar-nos para a nossa vocação atlântica, mas parece que o Atlântico nos quer um bocadinho menos do que há um tempo atrás, não é? Portanto, de facto, quando pensamos na Europa, vale a pena pensarmos, de facto, o que é que o próprio Portugal quer relativamente à Europa. E, portanto, também saber aquilo que está um bocadinho em desuso, mas qual é o interesse nacional de Portugal relativamente à Europa. E aqui, apesar de se prever uma Europa menos central, mais fragmentada, menos atlântica,
com equilíbrios a prazo entre Portugal e Espanha. Obviamente, se tivermos uma Europa mais continental e menos atlântica, em termos de ibéricos, as coisas não ficarão na mesma, não é? E estamos a falar numa perspectiva de longo prazo. E teremos, enfim, de facto, uma nova Europa de impérios e de nações. E teremos não só a questão do caso turco, como o caso russo, mas o caso inglês ou outros. E, portanto, teremos que ver como é que Portugal fica neste cenário de Europa. Bom, e outras questões que se põem com maior cuidado, a questão da defesa, não vou falar dela, deixo para a intervenção. Agora, vale a pena só dizer uma coisa, se nos Estados Unidos temos alguém mais reticente à NATO e a Inglaterra, que é o segundo maior parceiro militar da NATO, fora da União Europeia, obviamente isto levanta outro tipo de questões relativamente à defesa em termos futuros. Por isso é tão importante o reafirmar destes aspectos de qual é a política em relação à defesa da Europa. Uma outra questão que devia ser talvez mais debatida, mas que nunca atinge, digamos, o fervor dos mídia e não capta tantas plateias, mas é de facto a qualidade das instituições. E não digo isto tanto por causa do Brexit, mas se pensarmos nas recentes eleições americanas, vamos de facto ter um teste às instituições. E, portanto, vamos de facto ver se, independentemente da decisão A ou B, ou da pessoa C ou D, as instituições vão resistir ou não e se temos instituições preparadas para isso. E, portanto, parece-me que este é também um ponto de reflexão importante. Relativamente à questão de Portugal fora da União Europeia, como se costuma dizer, é preciso ter cuidado com o que por vezes se deseja. A minha perspectiva é, por tudo o que vos referi, em termos de impactos, mesmo apesar de concordar que temos uma Europa menos solidária, que precisa de ser reformulada, que precisa, de facto, de ter uma refundação em termos dos seus mecanismos, e aí parece que discutimos pouco, estamos de acordo com este ponto, mas discutimos pouco o que é que estamos disponíveis ou não para aceitar os mecanismos mais profundos de integração e, se calhar, essa também deve ser uma das discussões que se deve ter. Porque, por todas as razões, apesar de estarmos numa Europa que é menos solidária, numa Europa que, se não tivermos cuidado, estará ainda mais fraca, eu pessoalmente não tenho dúvidas e, felizmente, de acordo com a sondagem que foi feita também, os portugueses que não têm dúvidas que Portugal está melhor numa Europa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. Paulo Macedo, pela sua intervenção, em que levantou e chamou a nossa atenção para várias questões que irão surgir durante um processo de negociação, que vai ser um processo de negociação longo e em que os pontos que teremos que resolver vão ser como mais cerejas. Vão trazer os outros, vão puxar por outros. E quanto mais nós nos debruçamos sobre ele, eu diria mais preocupados ficamos, porque os efeitos que o Brexit vai ter não deixarão de ter o efeito na União Europeia, nem que seja porque terá que haver uma reforma dos tratados no plano meramente institucional para tomar conta da própria saída da Grã-Bretanha. Isso levará, numa altura em que a Europa está muito fragilizada, a um momento, talvez, de grande instabilidade. Portanto, é uma questão que tem que ser abordada com grande prudência e até agora a cautela com que de um lado e do outro se tem olhado para este problema dá a indicação de que os responsáveis têm a noção, efetivamente, da sua dimensão. Eu dava agora a palavra ao Sr. Dr. Ricardo Paes Medo. Muito obrigado, bom dia a todas e a todos. Muito obrigado ao professor Paes Ferreira por mais esta iniciativa. Eu tenho de começar por confessar que me sinto muito perplexo, porque habitualmente sou convidado para estas coisas para falar enquanto economista de esquerda. E hoje não só não me sinto com muita propensão para falar de economia,
como depois de ter ouvido um economista conservador assumido, vindo de um jornal militantemente conservador, falar e basicamente subscrever tudo o que ele disse, eu já não sei se sou de esquerda ou não. Dito isto, eu não me sinto com muita propensão a falar sobre economia quando falamos sobre o pós-Brexit, essencialmente porque creio que nós estamos numa situação que os pós-keynesianos classificam como de incerteza radical, em que é extremamente difícil fazer previsões sobre o que aí vem do ponto de vista económico. É extremamente difícil, desde logo, porque me parece, e apesar daquilo que a senhora embaixadora aqui nos trouxe hoje, me parece que há ainda muitas pontas por cozer no debate interno ao Reino Unido. Parece-me que o Reino Unido vai ter de tomar decisões sobre, por exemplo, que trade-off fazer entre acesso ao mercado interno europeu e, por outro lado, assumir aquilo que são as condições habitualmente impostas para acesso a esse mercado, como seja participar financeiramente nos custos do mercado interno ou assegurar a livre circulação de pessoas, e eu não me parece que estas questões estejam completamente decididas no seio da Grã-Bretanha, mas, acima de tudo, porque o grau de incerteza radical a nível internacional e, em particular, na União Europeia, isto é, a forma como a União Europeia vai lidar com o processo do Brexit, tanto em termos económicos como em termos políticos, parecem-me ser os aspectos verdadeiramente determinantes para conseguirmos ter uma discussão minimamente sensata sobre o que podemos esperar das consequências económicas do Brexit. Se a isto somarmos todos os fatores de incerteza que existem a nível global, seja a evolução da situação económica da China, seja a evolução das políticas económicas dos Estados Unidos, eu confesso que não me sinto minimamente em condições para fazer um debate informado, razoável, que não consistisse em fazermos aqui um exercício aprofundado de construção de cenários, todos eles extremamente falíveis. Agora, o que verdadeiramente me sinto propenso a discutir acerca do pós-Brexit e as suas consequências para a União Europeia tem a ver com a dimensão política deste processo. Eu não quero entrar aqui num debate que continua muito aceso sobre o que é que conduziu ao Brexit ou o que é que terá conduzido ao desfecho das eleições americanas ou de muitos outros processos que nós vimos através da Europa, mas de uma forma geral tende a rever-me muito, em geral, ou a política se apressa a dar resposta a essas interdependências ou as coisas acabam mal. Basicamente, a integração económica, por muito que nós possamos esperar o melhor dela, e eu acho que temos muitos motivos para esperar que ela nem sempre possa ser tão boa quanto isso, a integração económica, quando é extremamente profunda, como tem sido a nível global, mas em particular como tem sido no seio da União Europeia, que é o processo que a nível mundial levou mais a fundo o processo de integração entre economias soberanas. Os processos de integração económicas, quando são assim tão profundos, acarretam sempre transformações dramáticas nas sociedades. Desde logo eles têm consequências sobre a repartição dos recursos. Isto não é novidade nenhuma para os economistas. Nunca nenhum economista, por muito mais liberal que fosse, no que respeita às relações internacionais, prometeu que os benefícios seriam equitativamente repartidos. Há sempre perdedores, mas tão ou mais importante do que isto, a integração económica, na forma como ela assume no atual momento histórico, ela implica níveis de instabilidade financeira que depois se transforma em instabilidade económica, que se transforma em instabilidade social e que se transforma em instabilidade política, que exigiria um nível de coordenação que claramente não existe no mundo, e ao contrário do que era a promessa original da fase atual que nós vivemos da integração europeia, que de alguma forma podemos associar ao Ato Único Europeu e ao Tratado de Maastricht, claramente a Europa o que revelou nesta crise foi não estar à altura de gerir as consequências da interdependência económica e financeira a nível internacional. E eu creio que isto é a principal lição, o principal alerta
que o Brexit nos deveria trazer. Na verdade, no Brexit não foi o primeiro alerta que os responsáveis europeus tiveram. Se pensarmos em duas experiências, em termos políticos diametralmente opostas, aquilo que se passa na Hungria e aquilo que se passa na Grécia, são sinais claros de que as pessoas vivem não apenas numa situação de crise económica, mas, acima de tudo, numa situação em que sentem que não são capazes de controlar o seu futuro. E não é só a nível individual que as pessoas não são capazes de controlar o seu futuro. Há uma consciência de que, em termos coletivos, e em termos coletivos para a maior parte das pessoas, significa os Estados que nos representam, os governos que nós elegemos, não estão em condições de nos dar qualquer palavra de conforto sobre o nosso futuro. E o que se passa na Europa não é só que a Europa não foi capaz de gerir bem a crise, e Martin Wolf mostrou-nos já isto de uma forma muito clara. A Europa tem tido a União Europeia, peço desculpa, tem tido uma forma de lidar com a crise que tem sido completamente desastrosa do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista político. Mas, acima de tudo, a União Europeia mostrou que não está... Que a grande promessa que eu ouvi muitas vezes durante os anos 90 em Portugal, que é a União Europeia, nós estamos na globalização, a União Europeia vai nos proteger dessa globalização, aquilo que nós aprendemos é que o grau de profundidade da integração económica, em particular da integração financeira, acelerou muitos dos processos desestabilizadores no seio da União Europeia. Por outras palavras, a União Europeia contribuiu, acelerou, aprofundou as condições para a grande crise económica mundial de 2008-2009. E isto é algo que as pessoas hoje têm cada vez mais dificuldade em resistir. Eu, quando ouvi, vezes sem conta, a frase durante a campanha do Brexit, "Take back control", isto é, para mim, a frase mais simbólica do Brexit. As pessoas precisam de sentir que têm algum controle pelas suas vidas, algum controle das suas vidas, que os Estados, que os governos têm alguma espécie de controle sobre as suas vidas. E hoje aquilo que existe é as pessoas não sentem que haja qualquer espécie de controle sobre as suas vidas. Isto é, os governos para quem votam, para quem podem votar, votem no governo A, no governo B, no partido A, no partido B, raramente podem esperar grandes alterações daquilo que vai ser o seu destino no futuro próximo. E eu creio que isto é a mensagem que, depois do Brexit, em particular, dada o seu impacto, dada a sua importância, dadas as suas implicações para o conjunto da União Europeia e do mundo, esta é a mensagem fundamental que a União Europeia, que os dirigentes europeus deviam perceber. A União Europeia, de resto, este discurso tem sido sistematicamente feito, já o foi hoje 2 vezes nesta sala hoje. A União Europeia precisa de dar uma resposta às pessoas que ou é capaz de se constituir como um espaço de legitimidade democrática que toma decisões em nome de todos e que, no fundo, reparte os riscos e reparte os proveitos daquilo que é o bem-estar social que vai sendo possível gerar nos tempos atuais, ou a União Europeia tem de devolver às democracias nacionais algum espaço o suficiente que permita às pessoas sentirem que têm algum controle sobre as suas vidas, que o seu futuro não é decidido por uma mão invisível dos mercados que se presta a toda a espécie de populismo e de extremismo. E é por isso que eu considero que hoje, mais do que nunca, a mensagem que António Gramsci, famoso dirigente do Partido Comunista Italiano, que terminou os seus dias nas prisões de Mussolini, a certa altura dizia das suas cartas da prisão: nós vivemos num mundo em que o velho está a morrer, o novo tarda em aparecer, e é neste claro escuro que surgem os monstros. A União Europeia está a ignorar esta mensagem fundamental ao ter uma atitude perante quer o problema da resolução da crise, quer perante a insustentabilidade do arranjo político atual, não faz outra coisa que não seja adiar os problemas com a barriga. Se há alguma coisa os dirigentes políticos europeus têm de aprender, é que, enquanto o novo não vem,
os monstros vão continuar a surgir. E se há alguma coisa que eu posso esperar do Brexit, não sei se acontecerá ou não, é uma aceleração da resposta política à altura dos desafios que temos atualmente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor, por esta tão interessante exposição, que de facto chama a atenção para a necessidade de nós aproveitarmos o que aconteceu e com o Brexit para fazermos uma profunda reflexão sobre a situação da União Europeia, precisamente sobre as sombras que sobre ela se projetam, para que daí possa nascer uma luz e uma nova organização e uma nova sociedade que esteja mais de acordo com o que hoje esperam os seus cidadãos. Estamos numa crise de crescimento e ainda temos que a saber superar. Eu deixaria para o fim Martin Wolf e passava a palavra agora ao Sr. Major Carlos Branco. Muito obrigado por me chamar Major. Desculpe, Major, não. Significa que ainda tenho o aspecto jovem de Major. Muito obrigado. Eu gostaria de felicitar o Sr. Professor Eduardo Paes Ferreira por esta iniciativa e, sobretudo, por ter tido a iniciativa de incluir nesta discussão sobre o Brexit as questões relacionadas com a política externa e de segurança da União Europeia, que é um tema da maior importância, mas que tem estado afastado dos radares dos analistas políticos, como aliás hoje fizemos prova disso. E compreensivelmente é fácil perceber que os temas de natureza económica e financeira acabem por prevalecer neste debate. Embora a temática da segurança e defesa é crucial e tendo em conta, sobretudo, até as questões de natureza geopolítica que o Brexit trouxe. Diria de seguida que o Brexit, neste domínio que eu vos trago hoje aqui, foi fundamentalmente um jogo de soma negativa. Todos perderam. Perdeu a União Europeia, perdeu o Reino Unido, mas as perdas, posso desde já descansar, não são dramáticas. Pelo menos por agora. No longo prazo logo veremos. Eu organizei a minha apresentação segundo 4 tópicos. O primeiro, vou tentar perceber as consequências do Brexit na política externa do Reino Unido. Num segundo tópico, na política externa da União Europeia. Num terceiro tema, o futuro das relações do Reino Unido com os Estados Unidos. E, finalmente, farei uma pequena abordagem sobre os desenvolvimentos que já ocorreram a seguir ao Brexit. Passando, então, ao primeiro tópico, relativamente aos efeitos do Brexit na política externa do Reino Unido, provavelmente não terei uma opinião exatamente coincidente com a da senhora embaixadora Hayes, mas eu diria que, e de certa forma corroborando a posição da maioria dos analistas, que o Reino Unido com o Brexit vai perder relevância diplomática e perderá capacidade de manobra na arena internacional. Se é verdade que a posse das armas nucleares, ser membro do G8, ser membro permanente do Conselho de Segurança são instrumentos de política externa que falam por si próprios e que obviamente serão decisivos na afirmação na cena internacional do Reino Unido, o que é um facto é que não podemos ignorar a crucial contribuição para o seu reconhecimento internacional dadas pelas relações que manteve com a União Europeia. A partir de agora, a sua relevância internacional estará muito mais dependente dos interesses e da disposição dos Estados Unidos, com a qual mantém uma relação de subordinação muito diferente da de primus inter pares que gozava no seio da União Europeia. Com a saída, o Reino Unido perderá a possibilidade de usar o seu estatuto de membro da União para aumentar a sua influência internacional, como aliás o fez e muito bem, e para alavancar e ampliar os seus objetivos de política externa e de segurança. Devo dizer que a política comum de segurança e defesa foi sempre um instrumento muito útil para o Reino Unido. Aumentou consideravelmente as suas capacidades para intervir e defender os seus interesses, com menos recursos daqueles que precisava se funcionasse autonomamente, se funcionasse unilateralmente, e diria que a política externa e de defesa da União Europeia, a política comum de segurança e defesa, proporcionava ao Reino Unido o melhor dos dois mundos. O que é que eu quero dizer com isto?
Por um lado, gozava da liberdade para atuar unilateralmente onde quisesse, por outro, a situação no quadro multilateral permitia-lhe alavancar os recursos comuns onde o desejasse. Com a saída, o Reino Unido deixou de ter acesso aos recursos e ao conhecimento para chegar por si próprio a certas áreas do globo, do mesmo modo que o fazia através da política comum de segurança e defesa. Aliás, isto é reconhecido nos documentos oficiais do Reino Unido. Não estou a dizer nada que seja exatamente a minha opinião. Eu, obviamente, que corroboro este ponto de vista, mas isto está plasmado nos documentos oficiais do Reino Unido. O alinhamento dos objetivos de desenvolvimento do Reino Unido com os da União e a sua neutralidade política percebida e a influência global faziam com que a União funcionasse como um multiplicador da influência e das prioridades políticas do Reino Unido. Alguns serviços da União têm conhecimentos e presença em certos locais do mundo islâmico, por exemplo, nomeadamente no Norte de África e no Sahel, onde as possibilidades de sucesso de uma intervenção unilateral do Reino Unido seriam muito mais remotas. Era claramente do interesse do Reino Unido trabalhar através da União Europeia em matéria de política externa. Com a saída, a ambição do Reino Unido a ser um ator internacional estratégico com influência e alcance global será necessariamente afetada. Portanto, a União era um instrumento importantíssimo para atingir esse objetivo. O Reino Unido permanecerá certamente uma potência militar relevante, isso é indiscutível, mas seguramente um ator diplomático mais diminuído. O Reino Unido perderá a capacidade para influenciar a política externa da União, assim como para condicionar decisões estratégicas no domínio da política comum e de segurança e defesa. Por razões óbvias, aliás, por razões económicas e políticas óbvias, o Reino Unido e a União terão de manter relações próximas depois do Brexit. Goste ou não, o Reino Unido terá de cooperar com a União em matéria de segurança e defesa, mas agora como um parceiro externo. Independentemente dos acordos que o Reino Unido vier a celebrar com a União, o seu estatuto será sempre pior ou inferior daquele que desfrutava quando era membro. Vendo agora os efeitos do Brexit no âmbito da política externa da União. No que respeita ao impacto geopolítico da estratégia global da União Europeia, que foi, aliás, recentemente aprovada, o Brexit veio trazer danos irrecuperáveis, ou diria danos consideráveis, para ser mais preciso. O resultado será uma União teoricamente mais pequena e com menos ambição. A saída da União da sua segunda maior economia, do seu membro mais poderoso em termos militares, com as forças armadas melhor preparadas, que mais despendem em defesa e com maior capacidade expedicionária, para além de outros aspectos, reduzirá necessariamente a capacidade da União para operar à escala global, que essa é de facto a grande ambição, ou pelo menos uma das grandes ambições. O Brexit vai produzir resultados nefastos na ambição da União de se tornar um ator relevante na cena política internacional. Presentemente, apenas a França consegue igualar a presença internacional do Reino Unido. O Brexit levantará também questões relativamente ao futuro das relações com a Rússia, que é um assunto que poderemos discutir de seguida. A Polónia e os Estados Bálticos viam o Reino Unido como um aliado em assuntos relacionados com a Rússia, nomeadamente nos aspectos que se prendeu com a sua ostracização. É evidente que a saída da Rússia, a saída do Reino Unido, pode permitir uma abordagem mais pragmática da União relativamente à Rússia. Este tema é um tema extremamente lato, eu vou tentar cingir-me às questões mais importantes. Uma outra consequência do Brexit é de natureza financeira. Em muitos domínios da segurança e defesa, um deles apenas será o impacto adverso imediato nas atividades de outreach da política comum de segurança e defesa, nomeadamente para implementar programas de desenvolvimento e missões, nomeadamente em África. E, obviamente, se o Reino Unido, a União Europeia terá uma menor capacidade de dissuasão. Esta análise ficaria incompleta se não mencionarmos as consequências do Brexit nas relações do Reino Unido com os Estados Unidos, porque isso é uma questão que também nos interessa. Devo dizer que os Estados Unidos têm sido um outsider ativo no debate sobre a identidade europeia. Tem monitorizado, comentado e interferido ativamente no desenvolvimento da política comum e de segurança.
Segmentos muito significativos das elites políticas americanas consideram o desenvolvimento e o reforço da política comum de segurança e defesa uma ameaça geopolítica aos interesses dos Estados Unidos. Um centro de poder emergente que poderá competir com o seu projeto de hegemonia global e desafiar a sua liderança. Por isso, a integração europeia em matéria de segurança tem sido sempre desencorajada por parte dos Estados Unidos. Ao longo dos anos, o objetivo estratégico dos Estados Unidos de manter a segurança europeia num estado mais ou menos letárgico não se alterou, procurando, contudo, sempre garantir que esta não se iria desenvolver ao ponto de desafiar a sua supremacia global. Os Estados Unidos fizeram tudo o que estava ao seu alcance para terem um droit de regarde permanente sobre os desenvolvimentos da política de segurança europeia. E é aqui que entra o Reino Unido. O Reino Unido assegurava que a integração nunca iria muito longe e seria sempre mantida dentro de certos limites, sem pisar nenhuma linha vermelha. E fez tudo o que estava ao seu alcance para impedir o desenvolvimento e a consolidação da política comum de segurança e defesa, obstruindo qualquer tentativa que permitisse à Europa construir uma capacidade militar autónoma credível que, no longo prazo, pudesse desafiar a OTAN e o papel dos Estados Unidos na segurança europeia. Temos que reconhecer que o Reino Unido executou essa tarefa superlativamente. Ao usar as suas prerrogativas de veto, o Reino Unido bloqueou a concretização de decisões estratégicas, cuja implementação poderia aprofundar e alargar a integração da segurança europeia, assegurando assim que estes desenvolvimentos nunca iriam minar a OTAN, partindo do princípio que havia esse pensamento, que não havia necessariamente. Assim, e em consonância com as posições norte-americanas, o Reino Unido opôs fortemente à iniciativa franco-germânica de criar um quartel-general permanente separado da OTAN. Este quartel-general daria à política comum de segurança e defesa a capacidade para exercer o controle político e a direção estratégica da guerra. Outro objetivo do Reino Unido era o de evitar o desenvolvimento de uma indústria única de defesa que pudesse competir com a dos Estados Unidos e impedir esse projeto de ganhar ímpeto. Isto era válido para os Estados Unidos, mas também é válido para o Reino Unido, embora numa escala melhor. Recordo que a indústria de defesa do Reino Unido é a 5ª maior do mundo e Londres tem o 6º maior orçamento militar do mundo. O Reino Unido obstruiu, por exemplo, o aumento do orçamento da Agência Europeia de Segurança. Ora bem, para ser credível, a política comum de segurança e defesa tem de se apoiar numa forte base de indústria e tecnologia de defesa. A participação do Reino Unido neste projeto era indispensável. A sua ausência minará a emergência de uma base industrial europeia competitiva e estrategicamente autónoma. E, ao mesmo tempo, aumenta a possibilidade dos Estados-membros se tornarem irreversivelmente dependentes dos Estados Unidos para satisfazerem as suas necessidades de armamento. Com o Reino Unido sentado ao volante da política comum de segurança e defesa, atuando, diria eu, como uma lunga-manos dos Estados Unidos no interior do aparelho institucional da União, os Estados Unidos estavam sentados na primeira fila, monitorizando os desenvolvimentos da integração da segurança europeia. E por essa razão, defenderam sempre a permanência do Reino Unido na União. A sua saída, aliás, temos conhecimento dos discursos do Presidente Obama sobre esta matéria e de outros altos dignitários americanos que reiteradas vezes manifestaram as vantagens do Reino Unido permanecer na União. O objetivo, agora com o Brexit, o objetivo de meter a integração europeia nos eixos deixava de fazer sentido e, obviamente, que terá consequências. No curto prazo, a cooperação do Reino Unido com os Estados Unidos não cessará, claro, e não se sofrerá alterações perceptíveis, mas tudo indica que, no médio e longo prazo, o Reino Unido se tenha de esforçar para demonstrar a continuidade da sua utilidade estratégica para os Estados Unidos. Importa ainda saber qual será o papel que o Reino Unido irá desempenhar nas relações entre a política comum de segurança e defesa e a OTAN. E temos de ter também em conta que a necessária recalibração
dessas relações terá lugar entre Paris, Berlim e Washington, e com o Reino Unido desempenhando apenas um papel de observador, ou de espectador, mais propriamente. Dirigindo-me então ao meu último tema, e o que é que aconteceu a seguir ao referendo, com interesse em matéria de segurança e defesa? Ora bem, eu devo dizer que com a saída do Reino Unido abriram-se as portas para o aumento da integração em matéria de política comum de segurança e defesa. E é isso que estamos a verificar agora. Encontramos atualmente no início de um processo que conduzirá a um maior aprofundamento da integração em matéria de segurança e defesa. E gostaria de salientar dois acontecimentos. A reunião que teve lugar no dia 25 de junho, 2 dias após o referendo, em Berlim, entre os ministros dos negócios estrangeiros da França e da Alemanha, e a reunião do Conselho, no dia 28 de junho, em que foi apresentada a estratégia global da União Europeia. Eu, na altura, tive muitas reticências relativamente a este documento, até porque não houve uma aprovação do Conselho, nem um endorsement, nem um take note. Foi só um parágrafo no comunicado final muito evasivo. O que, de certa forma, deu orientações um bocado divergentes daquelas que vieram depois a ocorrer de seguida. O primeiro acontecimento deixou claro quais eram as intenções da França e da Alemanha em matéria de política comum e de segurança. O resultado foi um documento, o chamado Compacto de Segurança Europeu, em que apresentou um conjunto de propostas, dessas propostas a salientar a ambição da União de se tornar um ator global independente, considerando a segurança como um elemento essencial desse projeto. E considerava também que a estratégia global seria o primeiro passo a dar nessa direção. Relativamente ao segundo acontecimento, a apresentação da estratégia global da União Europeia, isto aqui para mim é que é novo e que é relevante e é o takeaway desta minha intervenção, é o vivo debate ao redor da segurança e defesa que este documento produziu. Discute-se agora um plano específico para implementar a estratégia que permita à União responder a crises e conflitos externos, edificar capacidades dos parceiros afetados por situações de fragilidade e instabilidade e proteger a Europa. Muitas das propostas do plano de implementação estavam incluídas no tal Compacto de Segurança Europeu, o tal documento que saiu da reunião entre os ministros dos negócios estrangeiros francês e alemão, e hoje discute-se a autonomia estratégica da União, isto é, a capacidade da União para atuar sem os Estados Unidos e os níveis de ambição civil-militar desejados, as tarefas, os requisitos e a prioridade das capacidades a desenvolver que emanam da estratégia global. Também se discute a necessidade de desenvolver uma indústria de defesa que possa produzir o que necessita, nomeadamente os enablers estratégicos. O esforço centra-se atualmente na operacionalização da ambição política expressa na estratégia global, traduzindo-a em propostas concretas a apresentar ao Conselho Europeu em dezembro de 2016, de modo a ter a sua implementação no terreno até ao verão de 2017. Discute-se agora, isto é interessantíssimo, discute-se agora o tipo e o escalão das forças necessárias para cada tipo de operação ou missão em que a União Europeia pretende ser capaz de se envolver. Este é um debate que nunca se teve, ou eventualmente de uma forma muito mitigada. Eu gostaria de dizer que não se trata de criar um exército europeu, nem está em causa a parceria transatlântica, pelo menos do lado europeu. Não se pretende enfraquecer a OTAN, bem pelo contrário, pretende-se dar um novo ímpeto à cooperação entre as duas organizações, o que ficou patente na declaração conjunta assinada em Varsóvia em 8 de julho deste ano. Para terminar, diria o seguinte: o Brexit não só veio criar uma oportunidade única para aprofundar a cooperação de defesa da União, tantas vezes bloqueadas pelo Reino Unido, como vem inevitavelmente tornar a União Europeia mais responsável internacionalmente e também um aumento
um aumento do papel da Alemanha neste processo. E ficava por aqui. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. General, por ter tocado de uma forma tão aprofundada um sector que é importante para todos nós, para a União Europeia, e que, da sua exposição, resultou bem clara a dimensão do desafio que a União Europeia terá em matéria de segurança e de defesa, sobretudo numa altura em que se os Estados Unidos aparentemente querem que nós passemos a financiá-la e deixar de contar de alguma forma com o American Umbrella. Nós estamos atrasados, mas antes de terminar eu gostava de dar a palavra a Martin Wolf. I'd like to ask you, Martin, if you don't mind to share your wisdom on what you heard. It seems that you're going to run out of time for any questions. I'm going to be really quite brief. I've said quite a lot. First, make the following points. One, I think it follows from what has been said here and what I said before. I think the British decision was a huge strategic blunder. It will be costly for Britain in all dimensions, and I think it will also be costly for Europe. And in relationship to the security issue with America now an increasingly uncertain partner, it's going to be quite difficult to proceed without Britain. It will be very interesting to see whether integration does now occur, as has been suggested, but it will take a very, very profound change in Germany's attitudes in this area, in the security area. So that's point one. Point two, which I think deserves reflection, is that the coalition that was put together to achieve Brexit, which has strong echoes with the coalition in America, but probably not elsewhere, it was very strange. It was led essentially by ultra-free marketeers, people for whom the ideal was the 19th century liberal state, and who want to abolish all barriers to trade and most regulations. And yet the majority of the people who voted for them were what I would call the anxious, middle-aged and old, whose main desire was to draw up as many drawbridges as they could to movements of people, but also certainly to changes in the economy. This is a strange and, in the end, fundamentally dysfunctional coalition, which more or less guarantees that a very large number of the people who voted for Brexit are going to end up very, very unhappy. And that is exactly what's going to happen in America. And the Trump coalition with the Republican Congress, different weights of opinion. There are more free marketeers in the United States than the United Kingdom, but it's the same coalition, and it's going to lead to very strange outcomes. The third point I would make is that economics was important in this, but it wasn't the only reason. It's pretty clear that a lot of the people voted for this were not in a particularly bad economic condition, sort of middle-class people who just disliked the idea of their country changing around them. Immigration was a crucial part of that, but not the only one. A sense of loss of control was mentioned. In Britain, this is the sort of prime political myth, parliamentary sovereignty. And it is one of the great ironies, but I love ironies, that the Prime Minister's, who is supposedly implementing a policy of the restoration of parliamentary sovereignty, is absolutely determined to avoid any parliamentary interference in anything whatsoever. This is not a surprise, by the way. The British have always been essentially an executive dictatorship with a going back to the old royal monarchical regime with a parliamentary fig leaf. It's a nice fig leaf, though. Point four, I don't expect the ambassador to agree with everything I say, but we remain, at least for the next few minutes, a free country.
There is no plan whatsoever. There is no plan. But the PM is a sane and responsible, if limited, woman. And I have much more confidence in her than the ministers to whom she has entrusted the job of negotiating our exit, who are incompetent, lunatic, or both. I apologize on behalf of my nation, and I sympathize fully with the German foreign minister who has apparently told someone that the last thing he wants ever to do in his life is to meet Boris Johnson again. I share this view entirely. Fifth point, the UK at present, this might not last, has no political opposition, no credible political opposition, because Labour has decided to commit suicide, and cannot credibly win an election unless we have a true depression, which we're probably not going to do. So the Prime Minister will be able to do whatever she wants, and if she gets into difficulties, she can call an election, and she will win, in my view, a very large landslide. So I agree with the Ambassador, Brexit, alas, will happen. And the final question I'd like to do with, just to elaborate a little bit more, what might the deal be? My perception of this is, in essence, that control of migration flows from the EU is a core aim of this government, and particularly of this Prime Minister. She cares about it, and she believes she's obliged to do this. If that objective is incompatible with our membership in any way, shape, or form of the single market, we will not be a member of the single market, and that is my assumption, that there is no way that we will be able to get the agreement of all the other negotiating parties to anything that allows us to impose immigration controls. The city will scream, but the city doesn't matter enough to stop this. They will complain, but it won't matter enough to stop this. We might be able to get free trade in goods. Of course, the negotiations are going to be a nightmare because they will, given the range of things that we discussed, include some areas when unanimity will be required, and getting unanimity from the EU on anything seems to me virtually impossible. So there's a pretty good chance we'll end up leaving with nothing at all, and then essentially applying for something new afterwards. It could be a very brutal break in my view. In fact, I tend to think it's the most likely single outcome. What would that mean, I should add, for the British economy? I think the estimates provided by the competent economists in the Treasury, the LSE, the IMF, the OECD, of the range of possible costs, a reduction, ceteris paribus, in GDP between 3 and 9%, which shows the margin of uncertainty. Those are plausible estimates. So far, the loss has fallen almost entirely via the exchange rate, which is very fortunate, as I mentioned, but of course it means that the British people are substantially poorer than they were before they made this stupid decision. But that's democracy for you.